E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica. Hoje é dia de mais uma rodada de questões de filosofia. Hoje nós responderemos as questões de filosofia correspondentes ao Enem 2015. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem vídeo de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. E também não deixe de se inscrever se você ainda não conhece, se você ainda não é inscrito, no Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes contribuindo, estudantes ativos no Passeio Direto, que contribuem com exercícios, textos, mapas mentais, videoaulas, estudantes e professores que estão sempre lá contribuindo. Tem muito conteúdo para vocês. Eu tô lá também, é só procurar lá o canal Parabólica que vocês vão ter acesso já a conteúdos exclusivos que eu produzo por lá, certo? Então não deixe de ir lá no Passeio Direto. Gente, vamos lá então fazer questões. Deixa eu só pontuar antes, é importante que a gente saiba dessa prova. O Enem 2015 foi um Enem que eu particularmente gostei muito. Talvez tenha sido um dos Enems que eu mais gostei. Ele trouxe uma diversidade de questões nas ciências humanas que é muito grande, inclusive uma diversidade de questões em filosofia, trabalhando em vários momentos históricos da filosofia. E é isso que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver que a gente vai para a Grécia, Idade Média, vem para a contemporaneidade e volta. É bem interessante isso. E a gente já começa com uma questão sobre Simone de Beauvoir, que eu sei que vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre Simone de Beauvoir. Eu já fiz essa questão aqui no canal há muito tempo, quando a gente falou lá sobre o existencialismo, né? Mas enfim, gente, vamos falar então sobre essa questão. Essa questão foi muito criticada por conservadores em 2015, final de 2015. A gente vivia, aqui é final de 2014, né, na verdade, mas a gente vivia um momento bem complicado na história do Brasil, inclusive, né? Os conservadores crescendo. É importante a gente pontuar aqui, só para lembrar. Tanto é que o tema da redação dessa prova foi a violência contra a mulher. Vocês lembram disso? Então vamos lá ver essa questão que é bem interessante. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Ninguém vai definir. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Na década de 1960, atenção, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca. Então a gente vai ter aí questões da filosofia, mas questões da história. Ela é uma questão híbrida, né, se a gente pode dizer assim. O pensamento de Simone de Beauvoir, falando que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, teve como marca o quê? A ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual. B. Pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho das mulheres. C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. D. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. E estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Para pensar, gente, aí vocês precisam ligar a ideia da Simone de Beauvoir, do que ela está falando ali no texto, com o momento histórico, anos 60, França, principalmente. Alternativa correta, C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. A Simone de Beauvoir, ela foi influente ativamente nos movimentos dos anos 60 de liberdade sexual, de igualdade de gênero, ocorridos no mundo inteiro, mas nesse caso a gente fala inclusive na França. A gente tem inclusive vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu em 1968, tantas coisas aconteceram em 68. Na França, nesse caso, se buscava igualdade de gênero, liberdade sexual, tentava-se discutir isso abertamente. E o pensamento da Simone de Beauvoir foi muito importante nesse sentido. Tá? Então, a alternativa C. Todas as outras estão erradas porque não estão certas? Não, ó.
ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Não foi isso. A importância dela nos anos 60 foi para organizar manifestações, protestos. B. Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Também não, é algo mais específico isso, né? A D diz oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. E a E fala estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Não, a ideia do que se fez em volta do pensamento de Beauvoir foi a liberdade sexual, a busca por igualdade de gênero, manifestações públicas, principalmente ali em Paris, certo? Vamos para outra. Essa é uma questão que vai unir um pensamento de Nietzsche, olha só que interessante, com a filosofia grega, que Nietzsche era um estudioso da filosofia grega, logicamente, né? Então, inclusive já fica a dica aqui, a dica muito importante. Gregos caem no Enem. Filosofia grega cai no Enem, tá? Eu não estou falando assim, pode cair, cai, tá? Pode ser que um ano não caia, tá? Mas cai no Enem, é cobrado no Enem, precisa estudar filosofia grega, tá? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Principalmente lá nos pré-socráticos, né? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, sem mito, sem mitologia, filosofia. Enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é uno. Texto de Nietzsche. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? O que para ele, segundo esse texto, ele dá aí três razões, o que caracteriza a filosofia entre os gregos. E aqui ele está falando pré-socrática. A filosofia não foi inventada por Sócrates. Tanto é que nós temos os pré-socráticos, até mesmo antes dos pré-socráticos já tinham pensamentos filosóficos, né? A. Um impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Para pensar sobre pré-socráticos, que também são chamados de filósofos da natureza. O que é essa filosofia? O que a filosofia pré-socrática rompe na Grécia Antiga naquele tempo? Com o texto do Nietzsche. Alternativa C. A gente fez essa questão recentemente estudando Nietzsche, não foi, gente? Recentemente. Estou fazendo aqui agora porque agora a gente está pegando todo do Enem 2015. Os gregos eles tinham a necessidade de buscar de forma racional, significa que não é através da imaginação de qualquer coisa, a causa primeira das coisas. O que vai diferenciar os pré-socráticos do Sócrates, por exemplo, já dos socráticos para frente, é que o Sócrates vai estudar a vida, vai estudar o diálogo, pessoas. A filosofia pré-socrática era conhecida como filosofia da natureza. Eles tentavam discutir a origem do mundo, a origem das coisas. Uno. Aí ele está falando, por exemplo, da água, né? A água, a matriz de tudo, que vem lá de Tales de Mileto, que ele percebia que a água estava em tudo. E foi de forma racional. Ele pode estar errado, logicamente. Ele poderia estar errado. Mas ele teve uma lógica para isso, teve um método para isso, um método racional. Ele observou que a água estava presente em tudo que vivia, assim, tudo que vive precisava ter água. Então o Tales de Mileto viaja para o Egito e vê que o Nilo é importante para aquela sociedade. O mar Mediterrâneo é importante para a manutenção das sociedades, das civilizações gregas. Logo, ele falou, a água, então, é a origem. Né? Depois outros vão falar ar, fogo, coração, pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, planeta! Deixa aí nos comentários aí quem lembra disso. Ó, mas vocês entenderam o que é isso que ele está falando?
Ele está falando, então, que eles buscaram de forma racional, fugindo de metáforas e mitos. Então, por exemplo, a B fala, o desejo de explicar a água para o Tales de Mileto, por exemplo, não era uma metáfora, ele estava falando na real, para mim é água, entendeu? E fugindo de mitos, de tipo, não foram os deuses, eles estão tentando, de forma racional, achar uma saída para esse problema, para esse questionamento. Diz o impulso para transformar, mediante justificativos e elementos sensíveis, em verdades racionais. A D diz a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não é isso também. E a E fala a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Não. O que caracterizou essa filosofia é identificar de forma racional a origem. Lembrem-se, filosofia pré-socrática, também conhecida como filosofia da natureza, da physis, certo? Próxima aí. Agora vamos em Hobbes, que sempre vocês vão encontrar caindo algum filósofo moderno ali no Enem. Moderno eu falo lá do século XVI e XVII, XV, XVI e XVII, como Hobbes, Maquiavel, ou Jean Bodin, Jacques Bossuet, ou por aí vai, tá? Aí já é ligado já a uma filosofia mais política, né? Só para vocês terem noção, quando eu estudei a Hobbes, eu estudei dentro da disciplina de política, inclusive. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Que embora por vezes eu preciso tomar água, se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim... Opa! Oi. Eu vou deixar passar. Isso aqui deve ser cobrança, só pode, né? Vamos lá. Um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homens não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Tudo bem, o texto tirado lá do Leviatã, tá? Que a gente tem vídeo aqui no Leviatã, inclusive, bem detalhado. Para Hobbes, atenção, agora a questão é muito importante. Antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê? Antes de ter uma sociedade organizada, civil, dois homens, duas pessoas querem a mesma coisa e só tem uma, o que elas faziam? Vamos ler o texto de novo, porque acho que o celular tocou aqui e ficou confuso, né? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, normal, alguns são mais fortes do que outros, ou de espírito mais vivo do que outro, aí eu já não posso dizer. Mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Se tiver o mais forte, ele não pode falar assim, não, mas eu sou mais forte, eu tenho direito a isso primeiro. Então, para Hobbes, quando duas pessoas querem a mesma coisa na sociedade, antes da sociedade civil, no que a gente chama de estado de natureza, vocês lembram em Hobbes? Antes da gente ter a formação do estado, o que eles fazem? A. Entram em conflito. B. Recorriam aos clérigos. C. Consultavam os anciãos. D. Apelavam aos governantes. Ou E. Exerciam a solidariedade. Para pensar, tem que saber sobre o pensamento de Hobbes, o que ele acreditava. Alternativa A, correta. Eles entravam em conflito. O estado de natureza para o Hobbes é um estado selvagem, antes da gente ter a formação do estado absolutista, antes da gente ter a formação dos reis. É um estado selvagem, um estado em constante guerra. Quando ele fala em guerra, são uns contra os outros, querendo objetivos próximos ou o mesmo objetivo. E aí parte daquele princípio, que é um princípio básico para entender Hobbes, que é o ser humano nasce mal.
Você tem origem, o seu instinto, sua ideia é matar, se você quiser, se o outro está no teu caminho. E não vai acontecer nada com você nesse estado selvagem de natureza, porque você não tem lei, você não tem uma formação de sociedade civil ainda. Entenderam? Então aí ele justifica por que é preciso estabelecer um contrato social, tá? Mas a base é, eles entravam em conflito. Então A, B recorriam aos clérigos, se você partir do princípio do Hobbes, o ser humano ele é o lobo do próprio homem, né? A gente sabe que eles não iam recorrer aos clérigos, não consultavam anciãos, não apelavam a governantes porque não existiam governantes, não tinha um Estado, certo? Não tinha uma organização. E também não exerciam solidariedade por conta do princípio de ser mal. Então essa ficou bem tranquila, né? Então vamos para a próxima aí, ó. Agora, Idade Média em Tomás de Aquino. Atenção, olha só a diversidade que esse Enem trouxe para a gente de questões. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. É preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Se não tivesse um piloto, não chegaria ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam todas a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. Ele fala, você precisa ter um chefe, um dirigente, alguma coisa do tipo. No trecho citado, São Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de quê? Ele está justificando que tem que ter um fim, um centro, um governante, um chefe, um líder. Ele é capaz de A, refrear os movimentos religiosos contestatórios, B, promover a atuação da sociedade civil na vida política, C, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, D, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística, e E, dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Para pensar. Aqui também é bem conteudista, vocês precisam saber qual que é o norte do pensamento do São Tomás de Aquino, e eu vou explicar. São Tomás de Aquino é um filósofo da escolástica. Ele já é um filósofo que está em fins de Idade Média. Ele é um filósofo que ele é tão importante, é um doutor da igreja, mas é um filósofo que está já num período de transformação, de transição. A gente sempre está em transição, sempre transformação, mas algumas transformações são mais nítidas para a gente. Ele está num período que a gente chama de baixa Idade Média, de declínio do feudalismo, desse modo de produção. A igreja sendo muito questionada. Então eu já falo para vocês que o São Tomás de Aquino é um filósofo que, de certa forma, ele é conciliador. Ele tenta conciliar vivendo esse momento de transformação. Então ele vai tentar justificar a monarquia falando que ela é capaz de unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Ele está falando, ele não está querendo que o povo participe da política, tá? Ó, ele está falando que nem, por exemplo, seria promover a atuação da sociedade civil na vida política. Não era a realidade de sua época. A diz refrear os movimentos religiosos contestatórios. Ele também não é que nesse caso ele está discutindo isso. Inclusive, o Tomás de Aquino teve como boa parte do objetivo da sua própria filosofia tentar dialogar com ateus de forma, não dá para falar de forma pacífica, mas ele tentava dialogar de certa forma com ateus. D, reformar a religião por meio do retorno à tradição lá da helenística, lá da Grécia, lá de Alexandre o Grande, Filipe II e Alexandre o Grande. Não, né? E é dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Também não. A ideia dele é conciliar. Então vamos entender essa monarquia. É claro que essa monarquia, nesse caso, para ele, vai ser uma monarquia católica.
mas para a realização de um bem comum. Olha, gente, eu sei que existem diversos... O texto dele está falando isso, não está? Tem uma diversidade aqui de pessoas que pensam diferente, né? Mas olha só, é importante ter um líder, é importante ter um monarca, é importante ter um chefe, entendeu? Um governante, é isso que ele está falando. Lembrem-se, Tomás de Aquino tenta conciliar várias coisas ao seu tempo de tantas transformações. Bora, gente! E voltamos à filosofia grega, olha só o que eu falo para vocês, que é bem cobrado, né? Agora em Platão, né? Discutindo Platão. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Sócrates e seus amigos, né, os membros ali dessa filosofia socrática. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Então, para o Trasímaco, não tinha certo e errado. Existiam invenções humanas. O sofista, aí já deu um dado importante, se trata de um sofista, Trasímaco, personagem imortalizado do diálogo A República de Platão. Então, estamos falando de um texto que é retirado da República de Platão. Sustentava que as correlações entre justiça e ética é resultado de quê? O texto deu essa pra gente aqui de lambuja, ó. Não pode errar. A. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. B. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. C. Mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas. D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Para pensar, tem uma leve pegadinha nessa questão. Vamos só entender. Trasímaco era um sofista. Enquanto sofista, uma característica marcante na filosofia sofista, ou seja, a gente tem um vídeo aqui sobre sofistas, mas eu acho que eu tenho que fazer vídeos de cada sofista, mais especificamente eu sei que vocês querem. Se a gente pegar um geral, sofistas, Platão fazia muitas críticas, né? Eles relativizavam tudo. Segundo Platão, os sofistas, eles não eram filósofos. Segundo Platão, não sou eu que estou falando. Os sofistas, eles relativizavam, ensinavam você a ganhar na retórica, cobravam para as pessoas, lá na Ágora, a vencer debates, né? Então, ó, se você for relativizando tudo, entendeu? Você vai, você pode ser uma coisa agora, de repente essa coisa já não existe mais, você pode ganhar debates assim, certo? Então não vai nessa aí do Sócrates, que vai tentar achar uma verdade, mesmo que ele saiba que ele não vai chegar numa verdade absoluta. Vai jogando, seja maleável. Isso é o sofismo segundo Platão. Tá? Então a alternativa correta é qual, gente? D. Estava lendo ali. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. O Trasímaco disse o quê? Olha só. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Não existe o certo e o errado. Não dá para você definir. Você vai no jogo maleável, entendeu? Então ele relativiza tudo. Essa é a ideia, né, que o Platão critica dos sofistas. Então, gente, só pode ser a alternativa D. Ó. Não tem o certo e errado. São sociais, né? Essa relação entre a justiça e ética. Interesses humanos contingentes. Então as outras já caem por terra. Como A fala de determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Não, é relativizar tudo aí. Ó. A B diz verdades objetivas. Já matou essa questão. Se relativiza, não tem verdade objetiva. A C diz mandamentos divinos. Aí ele também não está relativizando, ele está falando o que é. E a E diz sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Primeiro, que não são sentimentos, muito menos sentimentos experimentados. Ele está falando que é uma sociedade que define por interesses, tá? Não são sentimentos experimentados.
Ok? Espero que vocês tenham acertado essa. E tem mais uma, gente, ó. Agora vamos de David Hume, filósofo também, que já lá tá moderno, olha só, chegamos na modernidade novamente, já chegando ali no iluminismo, né? Todo o poder, essa eu acho que é a mais difícil dessa prova, tá? Assim, das que a gente está fazendo. Tá? Tem questões de sociologia também que eu separei a parte para fazer em sociologia qualquer dia também, tá? Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Você já conhecia ouro, você já conhecia montanha, fica fácil pensar numa montanha de ouro. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, né? Entendemos o que é virtude através de nossos próprios sentimentos, e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. David Hume, investigação sobre o entendimento humano. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que a os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação, sentir. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empíria. Gente, ela não é das mais fáceis de todas, mas ela também não é complicadona, né? O que vocês acham? Bom, ele usa o exemplo da montanha. Você consegue pensar numa montanha de ouro, porque você sabe o que é ouro, você sabe o que é montanha. Um cavalo virtuoso, porque você sabe, né? Tem um sentimento do que é ter uma virtude, uma qualidade, e o cavalo é um animal familiar para todo mundo. Falou cavalo, você está entendendo logo de cara. Então, Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão. Considerar o quê? Alternativa? Fala para mim, gente. A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. É só vocês lembrarem que o David Hume era um filósofo empirista, tá? Ele era empirista. Significa que há uma sensação que te gera uma ideia. Então, alternativa A. Eu consigo entender a sensação da virtude e já conheço o cavalo, é uma experiência. Conheço a sensação. Conheço um ouro, conheço montanha. Então eu consigo imaginar a ideia, né? Eu consigo estabelecer, né, uma ideia no intelecto de uma montanha dourada. Então isso tudo só existiu para ele porque há uma experiência prévia. Por que as outras estariam erradas? A B diz, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Espírito, matou, acabou. C, as ideias fracas, ó, parou aí, né? Resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. É só pelo acaso, aí você tem ideias fracas, tá? Aí são experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Tipo, foi sem querer, aí surgiu uma ideia fraca. Significa que só ideias induzidas que vão te dar experiências fortes, que você induz. Eu só quero lembrá-los que é muito importante para o Hume essa discussão. A dedução, gente, você deduz algo, é importante que vocês saibam isso, você deduz algo do mais amplo para o mais específico. Vamos dar um exemplo que o próprio Hume utilizava, né? Quando ele falava assim, o sol nasce todos os dias. Dando um exemplo básico aqui, o sol nasce todos os dias. Você está usando um exemplo geral, tá, para explicar que então, todos os dias esse sol vai nascer. Só que o Hume falava assim,
Poxa, mas a gente não garante que ele vai nascer todos os dias. A gente está deduzindo isso, mas a gente não garante. Será que todos os dias ele vai nascer? Ele tem nascido. Agora, a indução é quando você induz algo, você induz uma experiência. Como, por exemplo, colocar a mão num prego, bater a mão no prego. Você vai espetar, você vai sentir dor, né, por conta disso. E aí você fala assim, poxa, então qualquer coisa que eu colocar aqui no prego vai fazer uma dor absurda. Aí você vai e coloca vários pregos e mete a mão. Você talvez não vai sentir essa dor, porque tem as questões da física, né? Quando você senta lá na cadeira de pregos. Talvez não tenha sido o melhor exemplo que eu utilizei, mas e aí você está tentando, quando você fala isso, você está tentando partir de um conhecimento mais específico para entender o mais amplo. Será que todos vão sentir a mesma coisa? Certo? Será que todos são iguais? Então esse é um debate muito importante que se coloca dentro do empirismo, o dedutivo e o indutivo. O dedutivo, então, lembre-se que é aquele que você extrai uma dedução, você deduz algo de algo geral, certo? Todos os dias eu acordo. Será que todos os dias eu vou acordar de fato? Então todo mundo acorda todos os dias? Será que todo mundo acorda, dorme tantas horas por dia? E a indução é quando você induz a um experimento, mas ambos estão ligados ao empirismo, à experiência, certo? Então vamos lá então. A D diz assim, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Também não há uma relação de como que o pensamento deve ser processado na memória em relação aos sentimentos. E a E diz, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empíria. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empírica. As ideias têm como fonte específica, como fonte, inclusive não específica, mas mais geral, a experiência, tá bom? Aí tá o erro dessa resposta. Então é isso, espero realmente que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui, vocês sabem que eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, que isso é muito importante. Engajamento no canal é sempre muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Vou ficando por aqui. Já falei, né? Mas falo de novo, nunca vou deixar de falar. Amo vocês de coração, coraçãozinho bonitinho. Ó. Um grande beijo. Fui!